nós queremos convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, nós vamos ler o texto no capítulo de número 121, Salmo 121. Salmo 121 é um salmo muito curto, tem 8 versículos, e é esse texto que nós gostaríamos de ler e sobre ele que gostaríamos de meditar na noite de hoje. Salmo de número 121. Aqueles que encontrarem, se puderem, desejarem ficar em pé. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará tropeçar o meu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto maravilhoso da sua palavra e vamos lhe pedir, como fazemos sempre, para que Ele bondosamente, graciosamente, generosamente, por que não dizer, venha falar ao meu intelecto, ao seu intelecto, ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o seu nome nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, Senhor, que o Senhor seja louvado por meio desses cânticos, por meio das nossas orações, por meio de cada ato, cada pensamento que realizarmos neste culto, que tudo isso venha, Senhor, resultar na glorificação do seu santo, eterno, bendito, glorioso nome. Te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa vida e nos ajude no momento da exposição da sua palavra, que o Senhor nos instrua na compreensão da sua palavra, abençoe a nossa mente, abençoe o nosso entendimento, e que tudo aquilo que falarmos nesta noite venha instruir o seu povo, venha edificar a fé do seu povo, venha transformar a vida de cada um de nós, de modo também que o seu nome, sobre tudo e sobre todos, venha a ser glorificado. Fique conosco e, por favor, nos instrua nos teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, por favor, pode se assentar. O tema da nossa meditação na noite de hoje, meus irmãos, tema este, entendo eu que já sugerido pelo texto, é: de onde vem o socorro do povo de Deus? Esse é o tema da nossa mensagem na noite de hoje. De onde vem o socorro do povo de Deus? Ora, todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos ou enfrentaremos problemas, dificuldades, adversidades, passaremos por momentos adversos, dos mais problemáticos ou menos problemáticos, enfim, todos nós experimentaremos problemas ao longo da nossa vida terrena, e isso não é segredo para ninguém, para absolutamente ninguém. E quando isso acontece, é natural, via de regra, que nós procuremos alguém para nos socorrer. E no presente texto, que nós acabamos de ler aqui no Salmo 121, o salmista, ele nos ensina que o nosso verdadeiro socorro, ele não vem dos agentes de segurança pública, por mais que estes sejam importantes, é claro, não vem dos alarmes e das câmeras, digamos, que nós instalamos e que monitoram a nossa residência, a nossa casa, não vem da blindagem que vez por outra colocamos dos nossos carros, dos nossos veículos, não vem do nosso plano de saúde e também não vem do nosso plano do seguro de vida, por mais que estes sejam importantes e sejam legítimos, sobretudo nos dias violentos, difíceis, complexos, bem complicados em que nós vivemos atualmente.
Mas nós aprendemos, lendo sobretudo aqui o Salmo 121, que o nosso verdadeiro socorro, ele não vem do homem, ele não vem deste mundo, ele não vem da terra. O nosso verdadeiro socorro, ele vem do alto, ele vem de cima, isto é, ele vem de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador da minha e da sua vida. Mas afinal, quem é esse Deus de onde vem o socorro dos crentes, de onde vem o socorro do próprio povo de Deus? E aqui o salmista, ele retrata esse Deus auxiliador através de 7 características divinas que são citadas no Salmo 121, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desse momento. O salmista, ao que tudo indica, está passando por um problema pessoal, ou havia passado por um problema pessoal, e a partir disso, ele reflete sobre quem é o verdadeiro socorrista, o verdadeiro auxiliador, o verdadeiro benfeitor, o verdadeiro ajudador da sua vida, e ele chega à consequência óbvia de que esse ajudador não pode ser nenhuma outra pessoa a não ser o próprio Deus. Mas que Deus é este que ajuda o seu povo, que socorre o seu povo, no presente caso o povo de Israel, mas a igreja também enquanto povo de Deus. Nós cremos que Deus, ele é aquele que socorre a igreja, que abençoa a igreja, que ouve as orações feitas pela igreja. Então nós vamos ver, a partir do texto lido, quais são estas 7 características divinas desse Deus que socorre o seu povo nos momentos difíceis, nos momentos turbulentos e nos momentos mais adversos da vida. E lendo esse texto, meus irmãos, eu aprendo em primeiro lugar que o socorro dos crentes, ele vem de um Deus que é soberano. O socorro dos crentes vem de um Deus que é soberano. Eu extraio isso do Salmo 121 e nos versículos 1 a 2, parte A, que diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta retórica. E o salmista mesmo responde no versículo 2, parte A: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Meus irmãos, para que nós possamos entender melhor o que esse trecho do Salmo está dizendo, nós temos que nos lembrar que o Salmo 121, ele é um dos 15 cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, que abrangem os salmos que vão desde os 120 até os 134, que eram por sua vez entoados, eram cantados durante a viagem dos israelitas de suas casas em direção a Jerusalém. Quando eles, numa espécie de procissão, saíam de suas terras, saíam de seus vilarejos, vilas, bairros e cidades, em direção a Jerusalém, para prestarem culto a Deus, para oferecerem a Ele sacrifícios e assim por diante. E existiam 3 festividades religiosas anuais, que exigiam que os israelitas se deslocassem de suas terras em direção a fim de poderem prestar ali o seu culto a Deus. E essas 3 festas eram a Páscoa, Pentecostes e a festa também de Tabernáculos. Bem, durante essas peregrinações, os israelitas, eles passavam por várias regiões acidentadas e montanhosas. Acontece que, na antiguidade, muitos povos, e dentre eles, por exemplo, os cananeus, eles possuíam uma série de crenças supersticiosas. Eles acreditavam, por exemplo, os cananeus acreditavam, por exemplo, que existiam deuses das montanhas e deuses ali das planícies. E também acreditavam que os deuses das montanhas, eles eram mais poderosos, eles eram mais fortes do que os deuses das planícies. Então, tendo tudo isso que eu disse para vocês, que eu disse brevemente a vocês, como um pano de fundo aí em mente, ao que tudo indica, quando o salmista pergunta então,
elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele está fazendo uma pergunta retórica através da qual ele critica as crenças supersticiosas ali dos pagãos, de vários povos pagãos, e ao mesmo tempo ele reafirma a sua fé vigorosa em Deus, dizendo: o meu socorro, o socorro do salmista, não vem das supostas divindades que habitavam nos montes, nas montanhas, mas o meu socorro vem do Deus que criou todas as coisas, daquele que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de um Deus vivo e verdadeiro, que tem poder para livrar-me dos meus males e para abençoar também a minha vida. Deus é chamado, meus irmãos, de Senhor não à toa, mas ele é chamado de Senhor porque Deus, ele é dono, ele é o possuidor, ele é o proprietário de todas as coisas que existem. Ele é Senhor. O salmista no Salmo 24, versículo 1, por exemplo, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, o que inclui inevitavelmente a minha vida e a sua vida. E no Salmo, em outro texto, no Salmo 50, versículo 12, Deus, por meio do salmista, o próprio Deus declara: se eu tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Portanto, o salmista, durante as suas aflições, durante as suas adversidades, durante as tribulações da sua vida, ele confia em Deus como seu socorro, porque ele sabe que Deus é soberano. O socorro dos crentes, o socorro do povo de Deus, vem de um Deus que é soberano, que ele é o possuidor, é o dono de todas as coisas, de todo o universo, de todas as circunstâncias, o que inclui a minha vida, a sua vida, a minha história e a sua história. Essa é uma primeira verdade que nós encontramos aqui nesse maravilhoso Salmo de número 121. Isso nos permite contemplar aqui, visualizar uma segunda verdade presente nesse texto. Também aprendemos, em segundo lugar, que o socorro dos crentes vem de um Deus que é criador. Em segundo lugar, o socorro dos crentes vem de um Deus que é criador. Veja o que diz o Salmo 121, versículo 2, parte B. De acordo com a tradução, o Criador do céu e da terra. Algumas traduções dirão, o que fez os céus e a terra. Mas é muito interessante porque o verbo hebraico aqui, ele aparece numa forma participial. Então a tradução ao pé da letra é, o que faz os céus e a terra. É estranho isso, né? Como assim o que faz? Se isso é passado, Deus já fez. É que na cabeça do salmista, ele evoca esse aspecto divino do Deus Criador, como se Deus ali estivesse continuamente criando as coisas e sustentando-as com o seu poder. Então ele emprega um verbo na forma participial, dizendo que Deus está fazendo os céus e a terra, ele está criando tudo, ele está sustentando tudo com as suas poderosas e onipotentes mãos. Na continuidade do salmo, o salmista, ele então esclarece que ele confia em Deus, não apenas porque Deus é soberano, mas também porque Deus é criador. Deus é soberano, ele é dono, ele é proprietário de todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas. Esse é um primeiro argumento. Segundo, Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Aqui, meus irmãos, o raciocínio do salmista é muito simples. É como se ele pensasse mais ou menos o seguinte: ora, se Deus criou o céu e tudo que nele há, como por exemplo, os astros, as nuvens, os pássaros, as estrelas e assim por diante, e se ele também criou a terra e tudo que nela há, como por exemplo, os seres humanos, os animais, a fauna, a flora e assim por diante, então esse Deus criador é um Deus todo-poderoso. E se esse Deus é todo-poderoso, então ele pode me socorrer na minha angústia, na minha dor e no meu sofrimento. É por isso que ele diz: eu elevo os olhos para os montes, mas não é deles que vem o meu socorro vem de um Deus que é soberano, e esse Deus não é apenas soberano, ele criou todas as coisas, e um Deus tão grande como este, que tem capacidade de criar todas as coisas, como não terá poder para ouvir a minha prece e tirar-me desse buraco e dessa angústia na qual eu me encontro agora? Que coisa maravilhosa!
Irmãos, nós temos um Deus que nos socorre. Esse Deus criou todas as coisas. E você acha mesmo que há algum tipo de impossibilidade, existe alguma dificuldade para aquele que criou absolutamente todas as coisas? Se ele criou o universo com as galáxias, com as estrelas, e criou anjos, e criou serafins e querubins, várias classes de anjos, e nós seres humanos, e todas as coisas por diante assim pensadas, você acha mesmo que a sua vida não está nas mãos desse Deus? Que esse Deus não pode ouvir a minha e a sua prece? Que esse Deus não pode ouvir a minha e a sua oração? Que esse Deus não pode abençoar a minha e a sua vida? Não pode mudar a minha e a sua história? Não pode retirá-la desse contexto ruim onde ela talvez se encontre e não possa efetivamente abençoar a nossa vida? Esse é o Deus do salmista. Portanto, o salmista, durante as suas tribulações, ele confia em um Deus como o seu socorro, no Deus bíblico como o seu socorro, porque ele sabe que esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. Por isso, meu irmão, não se esqueça de que o nosso socorro, o socorro do povo de Deus, vem de um Deus que é criador. Para quem criou todas as coisas, não é impossível, não é difícil ouvir a oração de um filho ou de uma filha. Não é impossível para ele nos socorrer durante os nossos momentos mais sofríveis, mais angustiantes e mais complexos. Se ele criou todas as coisas, ele pode também abençoar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, também descubro nesse texto que o socorro dos crentes vem de um Deus que é um guia confiável. O Deus em quem o salmista confia não é apenas soberano, não é apenas o Criador de todas as coisas, como se isso não bastasse, isso já é glorioso demais, mas ele vai dando outros predicados. Ele vai descrevendo Deus, conferindo-lhe, trabalhando outras características de Deus. E a terceira é esta: o socorro dos crentes para o salmista vem de um Deus que é um guia confiável. Salmo 121, versículo 3, parte A, que diz: Ele, isto é, Deus, não deixará tropeçar o teu pé. Dependendo das traduções, ele não deixará o seu pé vacilar e assim por diante. Só que, mais uma vez, não é exatamente isso que o hebraico diz. O hebraico usa uma expressão aqui bem interessante, Aqui o hebraico diz literalmente que ele, isto é, Deus, não dará à viga o teu pé. Não dará ao pedaço de madeira o teu pé. Ou seja, ele não vai permitir que o teu pé bata nessa viga ou nesse pedaço de madeira durante o momento em que você andar no caminho. É isso que diz literalmente o hebraico. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, raciocina o salmista, ele guia os nossos passos para que nós não tropecemos em algum pedaço de madeira que porventura existir pelo meio do caminho. Ele é um Deus que guia a nossa conduta, ele guia a nossa vereda, ele guia no nosso caminho os nossos passos. Em outras palavras, meus irmãos, o salmista está retratando Deus aqui como um guia confiável que conduz os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, pelos caminhos mais apropriados e mais seguros. Em outras palavras, o Deus do salmista, o Deus da igreja, ele não nos põe em enrascadas. Ele não nos põe em enrascadas. Aliás, esse tipo de retrato, ele também aparece no conhecido Salmo 91, versículos 11 e 12, muito conhecido, onde o salmista diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E o versículo 12 completa: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então perceba que o salmista, ao passar por um momento de dificuldade pessoal, e mais uma vez, quem de nós, seres humanos, não passa, ele confia em Deus, porque ele sabe que Deus irá conduzi-lo por todos os seus caminhos, Deus irá guiá-lo.
E graças a Deus que Deus não é como o Google Maps ou como o Waze, que às vezes nos põe numas furadas, nos põe em algumas vilas, alguns vilarejos e alguns becos sem saída, algumas situações difíceis, alguns bairros ou locais ou localidades difíceis. Deus, Ele remove as pedras e as madeiras diante de nós, Ele nos coloca num caminho abençoado, porque Ele é um guia confiável. O argumento do salmista é muito simples: quando passar por problemas, quando passar por tribulações, quando passar por dificuldades ou adversidades, e de novo, repito, quem de nós não passa por isso? Confie nesse Deus que nos conduz pelo caminho mais apropriado, mais adequado. Esse Deus não nos engana, Ele é confiável em todos os seus atos, em todos os seus atos. O salmista, durante as suas dificuldades da vida, ele confia em Deus como seu socorro, porque ele sabe que Deus é um guia confiável. Ele sabe que Deus nunca irá conduzi-lo por um caminho, por exemplo, imoral, indecente, injusto, perigoso e sujo. Por isso, lembre-se, meu irmão, de que o socorro do povo de Deus vem de um Deus que é um guia confiável. É um guia confiável. E esse Deus, Ele não dará à viga o teu pé. Ele não colocará o seu pé para tropeçar. Ele buscará livrá-lo, Ele buscará guiá-lo, conduzi-lo e abençoá-lo pelos caminhos mais adequados e apropriados possíveis. Amém? Isso nos permite pensar numa quarta importante lição presente também nesse texto, que é a seguinte. Eu aprendo em quarto lugar que o socorro dos crentes vem de um Deus que é uma incansável sentinela. Olha que coisa interessante. O socorro dos crentes vem de um Deus que, metaforicamente falando, é uma incansável sentinela. Veja bem aqui, acompanhe alguns versículos comigo. Versículos 3, parte B, até 5, parte A, e versículo 7. Versículos 3, parte B, a 5, parte A, e versículo 7, que dizem: aquele que te guarda não cochilará. 3 parte B, versículo 4. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. Versículo 5, agora a parte A. O Senhor é quem te guarda. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, ou a tua vida. Aqui aparece o termo hebraico nefesh, que pode ser alma, pessoa, garganta, pescoço, vida, pode ser várias coisas. Ele guardará a sua alma ou a sua própria vida, a sua própria existência. Deus vai te guardar. Olha que coisa interessante. Aqui, meus irmãos, sabe o que chama a nossa atenção? Como vocês já devem ter percebido, já no tópico que eu mencionei, chama a atenção que o salmista compara Deus a uma guarda, a uma sentinela, um guarda, uma sentinela, que está na sua torre de vigia, olhando, por exemplo, em direção ao horizonte, para ver se algum inimigo está se aproximando. Devemos nos lembrar que antigamente as cidades, diferentemente das cidades contemporâneas, as cidades eram muradas. Elas eram todas ali circunvaladas ali, sempre por muros altos. Tinha apenas ali um portão, via de regra, de entrada e de saída, e esses muros altos e grossos que em tese protegiam seus habitantes. E aí, em várias partes desses muros existiam sentinelas, que justamente por estarem em posições e locais apropriados e privilegiados, poderiam ver o inimigo quando este eventualmente despontasse no horizonte lá longe, avisariam então os demais soldados, o rei e assim por diante, e estes poderiam se preparar para uma eventual invasão, para uma eventual guerra, para uma eventual batalha. Então Deus é descrito aqui a partir de perspectivas culturais, de um contexto cultural, geográfico, dentro do qual o salmista ali vive. Esse é um ponto importante para nós aqui, compará-los e compartilharmos com os irmãos. Mas Deus, ao contrário dos guardas humanos, das sentinelas humanas, Deus, meus irmãos, Ele não cochila.
ele não descansa, ele não se distrai, ele não dorme, ele não pestaneja, ele não pisca, ele está sempre alerta, está sempre atento, ele está sempre vigilante, e por isso nada e ninguém, absolutamente nada e ninguém o surpreende. O Deus retratado pelo salmista, ele não pode ser vencido pelo cansaço. O Deus retratado pelo salmista, ele tem olhos que nunca piscam e tem uma atenção que nunca se distrai com nada e por nada, por absolutamente nada. Agora pense comigo por um momento. Você já pensou se você precisasse de Deus e se na hora H do seu problema, da sua angústia, da sua adversidade, da sua dor, do seu sofrimento, Deus te dissesse algo mais ou menos como: sinto muito, mas eu não posso te atender agora porque estou no horário de almoço, volte daqui a 1 hora. Já pensou como seria? Ou ainda: me desculpe porque estou no momento de descanso, por isso eu não pude ouvir a sua oração agora, volte mais tarde. Ou ainda, se Deus dissesse: me perdoe porque estou de férias, por favor, volte daqui a 1 mês, imaginando que Deus pegou 30 dias. Ou ainda, por fim: sinto muito, mas eu só trabalho das 8 às 18, portanto, volte amanhã no horário comercial e aí quem sabe eu possa atendê-lo. Você já pensou se Deus ele tirasse um cochilo, se ele tirasse uma soneca, e se ele tirasse férias, ou se ele se cansasse, nós estaríamos irremediavelmente perdidos, estaríamos profundamente perdidos e viveríamos uma vida repletamente de desespero, profundamente desesperada. Mas sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? É que o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia, como dissemos, ele não se cansa, ele não cochila, ele não dorme, ele não sente fadiga, ele não tira férias. Aliás, o profeta Isaías, em Isaías 64:4, ao falar sobre esse Deus, que é o mesmo Deus do salmista, que é o Deus da igreja, ele vai dizer o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O Deus do salmista, ele é um Deus que ele trabalha até hoje, ele age hoje, ele ouve orações hoje, ele intervém na história hoje, ele ouve orações do seu povo, ele tem poder, portanto, para ouvir a minha e a sua prece, para atender a minha e a sua súplica, e para transformar por completo a minha e a sua história. Esse Deus não cochila, ele não dorme, ele não pisca, e ele é poderoso para intervir na minha e na sua existência. É o Deus do salmista. Portanto, meus irmãos, o salmista, durante os seus problemas, ele confia em Deus como seu socorro, porque ele sabe que Deus é como uma incansável sentinela. Incansável. Por isso, nunca se esqueça de que o socorro do povo de Deus vem de um Deus que é retratado como uma incansável sentinela. Deus não cochila, ele não se cansa, ele não se fadiga por nada. Ele sempre está alerta. E um Deus assim é digno de confiança, é digno de crédito, é digno de fato da nossa fé, porque ele de fato tem poder e tem toda a graça e tem todas as condições de, misericordiosamente falando, atender as minhas necessidades, aquilo que eu de fato preciso. Ele pode mudar a minha vida, ele pode transformar a minha família, o meu casamento, e pode fazer isso na sua vida igualmente, em nome de Jesus. Amém? Isso permite-nos avançar um pouco mais aqui na nossa meditação e irmos até o quinto e antepenúltimo ponto, onde nós aprendemos o seguinte. Em quinto lugar, eu descubro que o socorro dos crentes vem de um Deus que é um refrigério. O socorro dos crentes vem de um Deus que é um refrigério. Salmo 121, versículo 5, parte B, que diz: o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Para que nós possamos de novo entender um pouco melhor o que o salmista está dizendo aqui, o que ele está querendo nos dizer aqui, nós temos que
nos lembrar que o salmista escreve como um israelita que vive ali, por sua vez, num contexto deserto ou desértico, com muita aridez, e que, vez por outra, ele tem que andar longas horas por esses lugares desertos, sob um calor intenso e também sob um sol escaldante, onde no deserto o calor pode chegar facilmente à sensação térmica de 50 graus ou mais, simplesmente isso. E nós nos matamos aqui em São Paulo, agora porque chegamos a 30, 36, 35 e assim por diante, e lá, dependendo do contexto, chega facilmente a 50 graus ou mais. Então, esse é o contexto a partir do qual devemos ler este salmo. Então, diante desse cenário, poder contar com uma sombra em uma região árida e muito quente era um verdadeiro alívio. Era um verdadeiro descanso e era, portanto, um verdadeiro refrigério. Então, a partir dessas informações, nós podemos aprender que, em meio às nossas adversidades, nós podemos confiar em Deus, que é o nosso alento, é o nosso alívio, o nosso descanso, o nosso refrigério e o nosso repouso, representados pela sombra em meio a um calor profundo junto ao deserto. E essa linguagem, meus irmãos, metafórica, por meio da qual Deus é comparado a uma sombra, ela nos lembra alguns textos bíblicos. Poderíamos citar vários deles, mas também por uma questão de foco aqui, de tempo, eu quero apenas mencionar 2 deles. No Salmo 57, versículo 1, por exemplo, o salmista diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E olha o que ele vai dizer: e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. É a presença de Deus, Deus descrito agora metaforicamente como uma ave cujas sombras ali proporcionadas pelas asas abertas proporcionam um verdadeiro refrigério, um verdadeiro alívio para outro salmista aqui que está num contexto turbulento e problemático da sua vida. Olha que coisa interessante. Já em outro salmo, no já citado Salmo 91, no famoso Salmo 91, versículo 1, o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, não sei como está a sua vida hoje, ou como ela tem estado nesses últimos dias, talvez semanas, talvez meses, em termos emocionais, em termos familiares, em termos conjugais, em termos ministeriais, em termos espirituais. Não sei de fato como tem andado a sua vida, mas Deus, Ele é uma sombra para a minha e para a sua vida. Ele é uma sombra para o meu e para o seu casamento. Ele é um alívio para as minhas e as suas turbulências. Por maiores que elas sejam, há uma sombra junto à presença de Deus. E Deus é poderoso para proporcionar-nos alívio pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu poder. Portanto, o salmista, durante as suas tribulações, ele ousa confiar em Deus como seu socorro, porque ele sabe que Deus é um refrigério, é uma sombra. Por isso, meu irmão, lembre-se de que o socorro do povo de Deus vem de um Deus que é o seu verdadeiro refrigério. Deus é o nosso refrigério, Ele é a nossa sombra. Diante das maiores dificuldades que possamos ali experimentar na vida, podemos encontrar conforto, repouso, alívio e refresco junto à presença de Deus, debaixo da sua sombra, debaixo da sua sombra. Isso nos conduz ao 6º e penúltimo item na nossa reflexão, onde nós aprendemos, em 6º lugar, que o socorro dos crentes vem de um Deus que é protetor. O socorro dos crentes vem de um Deus que é protetor. Salmo 121, versículo 6. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. É um texto bem interessante, né? No contexto climático e geográfico, como nós já adiantamos, em que o salmista vivia, lembrando que ele é um israelense, ali um israelita, né? Melhor dizendo, temente a Deus. Então, nesse contexto,
tanto o sol quanto a lua eram considerados fontes de determinados perigos. No caso do sol, por exemplo, a insolação era sempre um perigo constante para os viajantes que viviam atravessando ali as regiões quentes, áridas e desertas. Então as pessoas sempre tinham a ameaça, o perigo da insolação a rondá-las, a circundá-las ou a ameaçar a sua vida e assim por diante. Então a quantidade de desmaios e de tantos outros problemas, certamente depressão e tantos outros, nesse clima, nessa geografia e nesse contexto eram muito grandes. Agora, já no caso da lua, aqui tem um elemento também interessante. Acredita-se já que, desde a antiguidade, que as várias fases da lua, elas pudessem de alguma forma afetar negativamente a vida das pessoas, causando, por exemplo, doenças como a epilepsia e vários tipos de febre, entre outras. Aliás, o termo lunático que nós temos em língua portuguesa, ele era aplicado antigamente às pessoas que tinham epilepsia e loucura, porque acreditava-se que essas doenças, por exemplo, a epilepsia e a loucura, eram provocadas pela lua. Daí o nome lunático, que hoje não se usa muito, até mesmo por N questões linguísticas e outras, e assim por diante, do politicamente correto e assim por diante. Também não é algo cientificamente comprovado de uma forma geral, mas por N razões não é usado mais nos nossos dias. Mas qual é o argumento do salmista? Prestem atenção nisso. Então, diante de tais situações, exemplificadas pelo sol, evidentemente de dia, e pela lua à noite, quer fossem estas situações reais ou imaginárias, o salmista acreditava que Deus poderia protegê-lo de tais ameaças e de tais perigos. Podem ser reais, como a insolação, podem ser talvez imaginárias, imaginando que a lua venha a causar problemas mentais e outros tantos, não importa a fonte desses problemas. O salmista diz: se eu ando com Deus, se Deus está comigo, Ele pode me livrar de todos os meus problemas, desconfortos e situações assim aflitivas do dia a dia. Deus pode fazer na minha vida algo que ninguém poderá fazê-lo. Deus pode fazer isso. Portanto, meu irmão, o salmista, diante das suas tribulações, ele confia em Deus como seu socorro, porque ele sabe que Deus é um Deus protetor. Nós temos um Deus que nos protege. Nós não cremos, como já dissemos aqui deste púlpito, em tantas e tantas outras pregações ou mensagens, nós não cremos no Deus que muitos, por aí fora, creem que é o Deus do deísmo, que cria o mundo, mas depois ele se ausenta do mundo, ele nos entrega a própria sorte. Nós não cremos nesse Deus. O Deus da Bíblia, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas, e Ele continua a fazer a manutenção desses mesmos céus e terra, e de tudo que neles há, o que inclui evidentemente a minha e a sua vida, a minha e a sua existência. Nós temos um protetor. E como mencionávamos agora há pouco na escola bíblica dominical, nós não cremos, como um grupo aí de rock conhecido no Brasil diz, que o acaso irá nos proteger enquanto andarmos distraídos. Nós cremos que Deus nos protege, não cremos em acaso, não cremos em sorte ou em azar, nós cremos num Deus todo-poderoso, que não permitirá que nem o sol de dia e nem a lua de noite nos cause males, porque Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos sustenta e Ele nos abençoa, apesar de não merecermos, porque os méritos são dEle, a graça é dEle, o poder é dEle e a majestade é dEle também. Esse é o Deus retratado pelo salmista. Amém? Isso nos levará, meus irmãos, ao último ponto, ao sétimo e último ponto, dentro da nossa mensagem, que é o seguinte: eu também aprendo em sétimo e último lugar que o socorro dos crentes vem de um Deus que é companheiro. Olha que coisa maravilhosa. O socorro dos crentes, o socorro do povo de Deus, vem de um Deus que é companheiro. Companheiro. Versículo 8, Salmo 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
a sua saída e a sua entrada. Algumas traduções vão trazer o contrário, né? A sua entrada e a sua saída, mas o hebraico diz literalmente, primeiro a saída e depois a entrada. E tem um porquê. Essa ordem não é à toa, né? Tem um porquê. Esse versículo, meus irmãos, descreve Deus como alguém que acompanha os peregrinos israelitas das suas casas, das suas terras até Jerusalém. Não se esqueça que o Salmo 121, entre os Salmos 120 ao 134, ele era um dos cânticos de romagem ou de peregrinação. Aliás, existem alguns estudiosos, a tradição judaica vai dizer que são 15 salmos, porque nas escadarias antigas que levavam ao templo de Jerusalém, você tinha 15 degraus. Então, em cada um desses degraus, cada um deles, ele representava cada um desses cânticos, dos 120 aos 134, perfazendo, portanto, ali 15 salmos. Agora, o que acontece? Nós começamos a nossa mensagem de hoje, como eu disse agora há pouco, mencionando que os Salmos 120 a 134 são conhecidos como cânticos dos degraus, de romagem ou de peregrinação, porque os israelitas cantavam esses salmos durante a sua viagem, durante a sua peregrinação em direção a Jerusalém. Então, é justamente por isso que o versículo que lemos, o versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Ou seja, desde que o peregrino israelita ele saía da sua casa, até o momento em que ele entrava em Jerusalém e vice-versa, ele nunca estava sozinho, porque a presença protetora de Deus estava sempre com ele. Nunca. Quando ele ia parafraseando, o salmista está dizendo: quando eu saio de casa e vou para o culto, Deus sempre está comigo. Parafraseando, eu saio de casa, pego o ônibus, o trem, o metrô, o carro ou vou a pé. Quando eu saio e subo para Jerusalém, quando eu saio de casa e vou para o culto, Deus me acompanha nesse trajeto. Eu não estou sozinho. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, desde o momento em que o peregrino israelita ele saía da sua casa e chegava ali a Jerusalém, ele nunca se via sozinho. E da mesma forma, meu irmão, durante a nossa peregrinação neste mundo, nós cristãos podemos contar sempre com a presença protetora de Deus. E aqui, preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. O cristão pode estar sozinho, mas ele jamais será solitário, porque Deus estará sempre com ele. Sozinhos? Sim, muitas vezes. Solitários? Jamais. Há um Deus que anda conosco. Há um Deus que está conosco, que está presente em nossa vida, nos abençoando, nos ouvindo, né? Nos corrigindo, por que não dizer, falando conosco. Podemos muitas vezes estar sozinhos, mas jamais seremos solitários, porque contamos com a presença gloriosa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aliás, foi a promessa que o Senhor Jesus, essa mesma foi a promessa que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos em Mateus, no capítulo 28, e versículo 20, parte B, trecho esse da chamada grande comissão, quando Jesus disse aos seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Enquanto peregrinos na nossa jornada, podemos estar sozinhos, muitas vezes, solitários, jamais. Deus é com o povo dele. Deus é com o povo de Deus. Amém? Que texto maravilhoso. Tendo dito essas coisas, meus irmãos, eu gostaria então de concluir essa breve mensagem desta noite, dizendo que hoje nós aprendemos que o socorro do povo de Deus vem de um Deus que é retratado por meio do Salmo 121, através de pelo menos 7 características. O socorro do povo de Deus vem de um Deus, primeiro, que é soberano. Segundo, que é criador. Terceiro, que é um guia confiável. Quarto, que é uma incansável sentinela em termos metafóricos. Quinto, esse Deus é um refrigério. Sexto, ele é protetor. E sétimo, ele é um Deus companheiro. Nunca estamos sós. Há um Deus que anda conosco. Amém?
e que essa mensagem, ela permeie o seu coração, invada a sua mente, preenche os seus pensamentos, e como nós às vezes aqui falamos, ela injete ânimo, esperança e fé na minha e na sua vida. Amém? Vivemos num momento onde as pessoas se sentem muito sozinhas, como que desprezadas, como que abandonadas. Mas se cremos em Deus, e obviamente aqui estamos falando num contexto de crentes para crentes, então nós cremos que há um Deus que nos acompanha, um Deus que sempre está conosco, mesmo nos momentos, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, nos corrigindo, nos ensinando, nos guiando, nos protegendo, nos abençoando. E a esse Deus seja dada a glória hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Esse texto nos ensinou várias coisas na noite de hoje. E especialmente ele nos ensinou que pessoas que passam por problemas podem contar com a ajuda de um auxiliador, do divino auxiliador que é o Senhor. Amém? E esse Deus, meus irmãos, que é soberano, que é criador, que é um guia confiável, que é uma incansável sentinela, que é refrigério, que é protetor, que é companheiro, esse Deus está aqui na noite de hoje. Amém? Esse Deus é poderoso para também fazer todas estas coisas na minha vida e na sua vida. Não estamos sozinhos. Há um Deus que nos acompanha. Há um Deus que nos abençoa, há um Deus que nos corrige, há um Deus que nos lidera, há um Deus que nos acompanha nos momentos e caminhos bons ou momentos e circunstâncias desagradáveis. Não estamos sozinhos, há um Deus conosco. Que essa palavra de fato seja verdade no seu coração, ela é verdade, mas que ela também seja verdade na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos falou na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse texto bíblico maravilhoso, pelas lições que pudemos dele extrair para a nossa vida. E obrigado, Senhor, porque a partir dos problemas pessoais do salmista, nós pudemos extrair lições profundamente importantes e relevantes para a nossa vida e para o nosso relacionamento contigo, ó Deus. Especialmente quando experimentamos momentos ruins, momentos difíceis, momentos às vezes desalentadores e complicados da nossa vida. Eu venho te pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor, como Deus deste salmo, e não só deste salmo, Deus desta igreja local, que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Eu não sei, Senhor, o que se passa no coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Que angústias, que sofrimentos, que dores, não apenas físicas, mas dores emocionais, dores da alma, podem ter permeado a vida desse meu irmão ou dessa minha irmã. Mas eu sei, Senhor, que o meu socorro vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. De um Deus que não deixa que nós tropecemos com o nosso pé em madeiras, em pedras. O Senhor nos guarda quando nós confiamos em Ti, esperamos em Ti, dependemos de Ti. Ajude-nos, ó Senhor, a não sermos autossuficientes, a não nos julgarmos independentes, egoístas, antropocêntricos. Ajude-nos, ó Senhor, com a nossa vida, no nosso dia a dia, a sempre vivermos uma vida de dependência do Senhor, da Sua palavra, dos Seus valores, das Escrituras, do Teu Espírito Santo, das Suas promessas, dos Seus cuidados e assim por diante. Cuide de nós, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, do Senhor é que vem o nosso socorro. O Senhor que é esse Deus soberano, Criador, que é guia, que age como uma sentinela, que é um Deus companheiro, é um Deus protetor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, precisamos do Senhor. Ajude-nos a nos refugiarmos em Ti,
Ajude-nos a nos escondermos debaixo das suas asas. Ajude-nos a nos ocultarmos e a obtermos refrigério junto à sua sombra, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti. Só o Senhor que pode nos curar dos nossos traumas. Só o Senhor que pode nos livrar dos nossos vícios. Só o Senhor que pode nos perdoar dos nossos pecados. Só o Senhor que pode nos libertar das nossas mazelas, desses maus hábitos pecaminosos que evidentemente Te desagradam. O Senhor pode fazer isso em nossa vida, Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós elevamos os nossos olhos. Senhor, mas sabemos bem de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti. Ó Deus soberano, ó Deus criador e sustentador de todas as coisas, ó Deus companheiro, ó Deus que ages como uma sentinela, ó Deus protetor. Senhor, o Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é aquele que nos guarda, mesmo quando andamos desatentos, o Senhor nos protege, nos proporciona livramentos, mesmo quando não estamos nem aí para aquilo que ocorre ao nosso entorno. O Senhor é um Deus que efetivamente nos protege, não porque mereçamos, muito pelo contrário, nós não merecemos, mas porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor é um Deus gracioso, porque o Senhor é um Deus bondoso, é que o Senhor nos protege, e nós Te louvamos por isso, apesar de não merecermos as Tuas bênçãos, Te louvamos por elas. Continue conosco e nos abençoe, guiando-nos sempre pelos Teus caminhos, livrando-nos de tropeçarmos nesses obstáculos que vez por outra se apresentam diante de nós. Cuide de nossa vida, Senhor, por favor, é o que Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém.